Olá, bom dia a todas e todos. Meu nome é Adriano, sou professor da Universidade Federal Fluminense e hoje, com meu colega Maurício Andrade Vaz, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu vou apresentar o artigo Políticas Monetárias Não Convencionais nos Estados Unidos, análise empírica do período 2009 a 2019. Então, o nosso interesse, né, por esse tema ele já vem de alguns anos, a gente já escreveu alguns artigos sobre o caso dos Estados Unidos, mais especificamente, e apesar de serem políticas que, no caso dos Estados Unidos, foram encerradas em 2014, o debate sobre a eficácia, os riscos, os diferentes instrumentos a serem usados, eles continuou ao longo dos anos. E agora, com a pandemia, a retomada dessas políticas ela foi quase imediata em uma escala muito maior que no período anterior. Então, avaliar a eficácia dessas políticas, ela voltou, né, ou ela ganhou novamente uma relevância bastante grande. Então, vou começar aqui a apresentação do artigo. Então, qual que é o objetivo principal? Né? É avaliar a eficácia de políticas não convencionais nos Estados Unidos após a crise de 2008. Depois eu vou falar um pouco mais o que a gente entende por essa eficácia. A hipótese é de que, em um contexto de alta incerteza, como era o caso após a crise de 2008, os instrumentos tradicionais de política monetária eles se tornam insuficientes, né, para estabilizar mercados, para promover a retomada do crescimento, e a gente vai testar a hipótese de que os instrumentos não tradicionais eles lograram cumprir os objetivos propostos pela autoridade monetária, pelo Federal Reserve. Bom, para a gente desenvolver os objetivos propostos, testar a hipótese, a gente fez primeiro uma abordagem teórica, né? E depois falando um pouco mais do caso americano, as principais medidas, e utilizamos o método da causalidade de Granger, né? Que é apresentada a metodologia, os testes prévios, os resultados, tá? E, por último, claro, fazemos as considerações finais. Tratando aí dos aspectos teóricos, o importante é entender por que em diferentes contextos, né, em contextos como de alta incerteza, alta instabilidade, como foi o caso após a crise de 2008, as políticas tradicionais, convencionais, essencialmente a taxa de juros de curto prazo, né, a definição da taxa de juros de curto prazo, pode ser ineficiente. Então, tem três canais principais aí de política monetária que se tornam ineficientes e que, por isso, requer o uso de políticas não convencionais. O primeiro é a transmissão de taxas curtas de juros para as taxas longas, ou seja, o Banco Central mexe na taxa básica e quer que isso afete as taxas longas. Tá? Isso pode não funcionar por conta da preferência pela liquidez dos agentes estar muito alta, então quer dizer que não importa a diferença entre a taxa de juros que remunera o ativo líquido e o ativo menos líquido. O agente vai preferir ficar no mais líquido. Tá? Pode ser por conta de expectativas que os agentes possam achar que a taxa de juros vai subir logo, então ele novamente não vai querer sair do ativo líquido, esperando para ver o que vai acontecer com a taxa de juros aí no médio prazo. E pode ser que o nível da taxa de juros já esteja muito baixo e isso crie dificuldades para o Banco Central abaixar mais. Porque existe o que se chama de fronteira zero, porque você tem a moeda, que é um ativo muito líquido, mais seguro, que já rende zero. Então, quando o Banco Central chega nesse nível de taxa de juros, não tem como, fica muito mais difícil ele fazer o agente abandonar esse ativo líquido que é a moeda. Tá? Não tem por que o agente sair de um ativo líquido e seguro que é a moeda para comprar um outro ativo que vai render
zero também. Tá? Então, por conta principalmente desses três fatores, a transmissão das taxas curtas, né? O Banco Central mexe a taxa básica e isso afeta as longas, acaba não funcionando. Tem também a questão do crédito, então o Banco Central cria melhores condições para a oferta de crédito, então menor taxa, reduz compulsório, melhor instrumentos de liquidez, de auxílio à liquidez, e mesmo assim as instituições financeiras não emprestarem, porque elas podem achar que a conjuntura não vale, é muito arriscada, então não aumenta o volume de empréstimos, mesmo com condições melhores. Mesma coisa o lado da demanda. Eles podem não querer, né, as empresas, as famílias não tomarem mais crédito, porque não se sentem seguras para isso. Então você pode ter um empossamento de liquidez, né, porque os bancos não querem emprestar, as famílias não querem tomar, né, as empresas, as famílias. E por último, a taxa real, ela pode não ficar num nível expansionista, porque mesmo a taxa nominal estando baixa, se houver deflação, a real vai ser alta, né? Que é a relevante para as decisões de investimento. Então, o Banco Central pode perder o controle aí da taxa real. E também uma observação importante aqui sobre a política monetária tradicional ou convencional mesmo, é que a atuação dela é no máximo indireta. O máximo que ela consegue fazer é melhorar, criar condições favoráveis às decisões de gastos dos agentes, que, de acordo com o princípio da demanda efetiva, é o que define o nível de renda da economia, tá? As decisões de gastos de famílias, empresas e do governo. Então, a política monetária, ela, no máximo, consegue influenciar positivamente as condições para as decisões de gastos. Tá? Então, por isso que a atuação, a eficácia dela é limitada, mesmo que aqueles mecanismos de transmissão do crédito, por exemplo, funcionem. Por isso, nesse artigo, quando a gente fala em analisar a eficácia das políticas monetárias não convencionais, por mais que a gente trate também da inflação, desemprego, a gente vai ter um foco grande sobre metas intermediárias, sobre as condições acomodatícias. Então, taxa de juros de longo prazo, preço de ativo, crédito. Tá? Então, a gente vai estar olhando mais isso daqui por considerar que essas variáveis, as variáveis as metas intermediárias de política econômica, elas são as que o Banco Central consegue ter maior influência mais direta. Tá? Se isso vai influenciar ou não a demanda, aí depende de decisão dos agentes, que aí já foge do Banco Central. E olhando aí o caso dos Estados Unidos, você tem que os objetivos principais era dar liquidez e estabilidade ao sistema financeiro, tá? Já que era um período de grande turbulência, grandes instituições falindo, e, claro, criar condições acomodatícias para promover o crescimento econômico. Tá? Então, a vigência dessas políticas se deu do período de 2008 a 2014. Como principais instrumentos, você tem aqui auxílio à liquidez para a questão da estabilidade do sistema financeiro, condução de expectativas, em que o Banco Central buscou dar clareza aos agentes de que a taxa de juros permaneceria baixa por um longo tempo, e o mecanismo principal, que muitas vezes é tratado aí como um sinônimo de política monetária não convencional, é o quantitative easing, afrouxamento quantitativo, flexibilização quantitativa, né, que é a compra de volumes em grande escala. Então, você tem dois aspectos pelos quais o termo não convencional se justifica. O primeiro é que o volume dessas compras é muito maior que nas operações tradicionais de mercado aberto. E o segundo, mais relevante talvez, é porque as operações de mercado aberto se dão não só, neste caso, pela compra de títulos públicos, os treasuries, no caso dos Estados Unidos, mas também por ativos privados de maior risco. Das três estratégias possivelmente utilizadas pelas políticas monetárias não convencionais,
nós iremos tratar sobre duas delas: as políticas de afrouxamento quantitativo, quantitative easing, e as alterações na composição do balanço do Banco Central. Embora a primeira também seja importante, a condução das expectativas, ou forward guidance, nós não iremos pregar porque ela utiliza para captar esses efeitos de uma metodologia específica, os Event Studies, que busca analisar os impactos dos anúncios do Banco Central em variáveis específicas. Ele utiliza um conjunto de ferramentas econométricas que foge ao escopo do presente trabalho. Então, nós vamos analisar as variáveis que são mais facilmente quantificáveis. Então, vamos falar brevemente de cada uma delas, para não tomar muito tempo, mas elas podem ser analisadas com mais detalhes no artigo. Então, aqui nós podíamos falar de duas formas: ou analisar o total do passivo do Federal Reserve, através, para ver diretamente as emissões, ou também, por outra, a contrapartida do passivo, que é o total do ativo. Nós optamos por analisar o total do ativo para também analisar conjuntamente as suas diferentes composições. Então, podemos ver que no início há uma elevação do total do ativo, principalmente decorrente dos empréstimos, aqui nos empréstimos de socorro de liquidez, e também entre os swaps dos bancos centrais. Esses dois, embora eles tenham sido muito importantes para dar esse início, eles ocorreram num período muito curto. Por isso, nós iremos tirar ele da análise, já que nosso período completo é de 2007 até dezembro de 2019. Então, embora tenha tido esse início importante, para análise como um todo, entendemos que não seria o mais adequado empregá-lo. Logo posteriormente, os títulos ligados a títulos hipotecários, MBS, eles tiveram um aumento bastante significativo e, diferentemente dos dois anteriores, ele se manteve elevado, inclusive tendo uma nova elevação entre 2013 e 2014, se mantendo praticamente estável desde então. Já os títulos do Tesouro, que são originalmente mais empregados pelo Fed, eles tiveram uma queda inicial, porém eles foram alterando ao longo dos anos, retomando a sua principal participação já a partir de 2011, 2012. Então, o que nós temos a outra perspectiva, além de analisar a composição dos ativos pelos diferentes papéis, também podemos analisar, já que agora novamente se tornou o principal papel, as diferentes maturidades dos títulos públicos. Então, nós tínhamos que até antes da crise, em torno de 80% estava atrelado a títulos de somando até 1 ano e de 1 até 5 anos, sendo que a maior parte era de até 1 ano. Conforme foi o andamento das políticas monetárias não convencionais, essa situação ela foi se invertendo até que tivemos uma posição no auge aqui em 2013, em que até 1 ano ela estava praticamente zerado e a principal parcela era de 5 até 10 anos. Então, somando acima de 10 anos com até 5 anos, era superior a 2/3 do total de títulos do Tesouro. Uma diferença bastante significativa para o que era no início da crise. E mesmo depois com uma retomada de uma maior composição dos títulos de curto e de curtíssimo prazo, ainda no final, em 2019, 2018, relativamente bastante distinto do que era em 2007, ou seja, antes das políticas monetárias não convencionais. Agora, já fazendo análise para os possíveis impactos das medidas políticas monetárias não convencionais em diferentes metas que nós estamos focando. Então, já que a política monetária como um todo, ela consegue afetar mais diretamente os objetivos intermediários, os objetivos finais não dependem diretamente da política monetária, depende de estratégias dos agentes privados, já que a questão do investimento e do consumo, ele não depende só da disponibilidade de liquidez, mas também dos desejos de tomar riscos diante da incerteza dos agentes individuais.
Bom, então, diante desse aspecto, nós podemos analisar aqui, primeiramente, as metas intermediárias, em seguida, os objetivos finais. Então, iniciando pelas diferentes taxas de juros, nós vimos que a taxa básica de juros, que na verdade ela vai ser posteriormente empregada como uma política econômica também, não como efeito das monetárias não convencionais, mas ela está aqui utilizada para análise comparativa. Então, vimos que ela tem uma queda forte no início e ela não foi acompanhada pelos títulos de maior maturidade. No início, eles tiveram uma trajetória de oscilação com uma leve tendência de alta. Posteriormente, não teve uma tendência clara e a partir de 2012 até 2013 houve uma tendência de queda significativa. Aqui, ao longo de 2013, houve um novo repique, possivelmente decorrente das especulações quanto ao fim das políticas monetárias não convencionais. Em seguida disso, quando o Banco Central ele reafirmou que a taxa de juros seria mantida em níveis mais baixos e que os balanços não seriam totalmente revertidos, houve uma reversão dessas expectativas mais negativas no mercado, então fazendo com que aqui entre 2013 e 2017 essa mudança nas taxas de juros de prazo maiores tivesse uma tendência de queda, e apenas em 2017 que essa tendência realmente foi de alta novamente, mas isso também porque houve um acompanhamento da taxa básica de juros. Tanto é que quando ela foi novamente reduzida, as taxas de juros de longo prazo também caíram. Então, com o passar das políticas monetárias não convencionais, tirando esse período aqui entre 2013 e 2014, predominado pelos tapering talks, as políticas monetárias não convencionais aparentemente auxiliaram na condução da expectativa de juros longo, e elas passaram a acompanhar mais de perto o movimento da taxa básica. Agora, analisando pelo comportamento do mercado da taxa de juros dos títulos privados de alta qualidade, nós vemos que com a fase mais aguda da crise, houve uma forte alta aqui em 2008 e 2009, e posteriormente as políticas monetárias não convencionais, não quer dizer que necessariamente só isso, mas há uma coincidência aqui em que nós vemos a queda ao longo dos próximos anos. Em relação aos preços das ações, aparentemente aqui no auge da crise, analisando esse gráfico como um todo, não há uma queda muito acentuada. Só que quando nós observamos que aqui em janeiro de 2007 era igual a 100, e aqui em torno de 2009 ela chegou a próximo de 50, ou seja, o preço das ações caíram muito. Só que posteriormente, com a recuperação do otimismo, combinado com a alta liquidez proporcionada pelas políticas monetárias não convencionais, aqui em destaque a quantitative easing, mas também a compra de títulos do setor privado, há uma forte recuperação do preço das ações, principalmente da Nasdaq, fazendo com que seus preços fossem muito mais elevados do que era mesmo antes da crise. Em termos de índice de condições financeiras, nós podemos ver o seguinte: quando ele está em termos de zero, é uma condição neutra no mercado financeiro de crédito. Quando ele está inferior a zero, significa uma condição acomodatícia. Quando está superior a zero, significa um mercado de pressão no crédito, ou seja, uma tendência de restrição no crédito, o que foi muito observado aqui no momento mais agudo da crise, em que saía num comportamento abaixo de zero e chegou a superior a 2. Posteriormente também a implementação das políticas monetárias não convencionais, da mesma forma que ela subiu abruptamente, ela caiu, inclusive chegando aos mesmos patamares no período inferior ao pré-crise, tendo uma alta aqui entre 2014 e 2017, mas nada comparado com foi no auge da crise, se aproximando de uma situação neutra para posteriormente voltar a uma condição acomodatícia. Aqui em relação ao spread entre as taxas públicas entre 2 e 10 anos, como era de esperar, houve um forte acréscimo aqui na crise, mas posteriormente houve uma tendência de queda, uma certa oscilação entre 13 e 14, aqui de novo no período Taper Talks, até que elas tiveram uma trajetória significativa de queda posteriormente a 2014. Em termos de inflação, como era de se esperar,
a inflação que exclui os alimentos e energia, que é essa aqui que tem uma maior variação, ou seja, aquela inflação que é de fato perseguida pela autoridade monetária, no caso dos Estados Unidos, já que ela que tem mais afetada pela política monetária. Então, vejo, mesmo com toda essa expansão do quantitative easing, há uma tendência de queda na inflação e ela foi somente, retomou a trajetória do período pré-crise, que ainda é uma inflação baixa, dentro da meta de 2%, posteriormente ao aumento continuado das políticas monetárias não convencionais. Agora, aqui é interessante observar o desemprego, que houve uma elevação muito acentuada aqui no período mais intenso da crise, e novamente aqui após a implementação das políticas monetárias não convencionais, há uma queda significativa do desemprego, sem haver um período de reversão entre 2014 ou entre 2015 e 2016, como em outras variáveis. Então, aqui nós fazemos uma divisão das variáveis utilizadas, em que nós temos, primeiramente, a variável ativo total, que indicaria as políticas monetárias não convencionais por volume, que então seria o quantitative easing. Depois nós temos as políticas por modalidade, lembrando que nós excluímos, devido ao período de curta duração, os auxílios, empréstimos de auxílio de liquidez e das swaps entre os bancos centrais, então ficamos só com os títulos públicos e os títulos lastreados em hipotecas, nos MBS. Então, essas seriam as políticas monetárias não convencionais por modalidade. Posteriormente, temos diferentes maturidades de títulos públicos que passaram a ser incorporados de forma maior no ativo do Banco Central. Então, nós chamamos de política monetária não convencionais por maturidade. E aqui em diante, nós temos as diferentes alvos de metas intermediárias. Aqui nós temos diferentes títulos de juros públicos, depois dos juros privados. Em seguida, nós temos as condições do mercado financeiro, seja aqui através dos preços das bolsas de valores, e depois aqui mais relacionados à diferença entre o spread de título de curto e longo prazo, e as condições de crédito que eu havia mencionado anteriormente. Em seguida, nós temos os objetivos finais, que são o núcleo, a inflação como um todo, depois nós temos o núcleo da inflação e a questão do desemprego. Antes de prosseguirmos para o teste de causalidade de Granger, onde iremos buscar analisar como a política monetária não convencional afetou determinadas variáveis, é importante fazer alguns testes prévios, iniciando pelo teste de raiz unitária. Para o teste de causalidade de Granger, há a necessidade que as variáveis sejam estacionárias de mesma ordem, ou seja, ou elas sejam em nível, ou elas sejam raiz unitária de ordem 1, porém, nesse caso, haverá necessidade de elas também serem cointegradas. Então, iniciando aqui pelo teste de raiz unitária, nós observamos que todas essas variáveis em que não estão destacadas, elas se mostraram raiz unitária de ordem 1, tanto pelo teste ADF quanto pelo teste PP. Em alguns casos, nós demandamos um teste adicional, porque houve observação divergente. Iniciando, então, pelas variáveis cuja dúvida é se elas seriam I0 ou I1. Então, que seriam os títulos privados até 2 anos, os títulos privados superior a 10 anos e o desemprego. Bom, então nós observamos que para tanto os títulos privados de 2 anos e desemprego, o teste de KPS, que foi utilizado como teste de desempate, ele se mostrou como variáveis I1, ou seja, estacionárias apenas após a primeira diferenciação. Já os títulos privados de 10 anos, eles foram I0 já. A outra dúvida que surgiu é em relação aos que seriam diferenciados em primeira ou segunda ordem, que seriam essas diferentes modalidades de títulos desativos, total, os públicos e os títulos ligados a hipotecárias. E nós tivemos, então, que após a utilização do KPS, ele se desempatou e ambos foram considerados I1, e o mesmo aconteceu para os títulos públicos entre 6 e 10 anos e superior a 10 anos, que também foram considerados I1. Ou seja, de todas as variáveis analisadas, todas se mostraram estacionárias de primeira ordem, portanto I1, exceto os títulos corporativos superior a 10 anos, que foram já I0. Como eles são as únicas variáveis I0, elas vão ser retiradas da análise dos testes de cointegração, porque para o teste de causalidade de Granger, elas têm que ser de mesma ordem. Bom, então, nos testes de cointegração, nós fizemos a seguinte divisão.
Pegamos todas as variáveis possivelmente afetadas pelas políticas monetárias não convencionais, tanto aqui em termos de juros, como aqui nos spreads, condições do mercado financeiro, o título corporativo, inflação e desemprego. E analisamos quais das variáveis possivelmente das políticas monetárias não convencionais as afetariam. Então, observamos aqui, quando há um número de variáveis cointegrantes 1 ou maior, nós passamos para o teste de causalidade de Granger. Já quando observamos que nos testes de cointegração não mostrou nenhuma relação de longo prazo entre as variáveis, nós não partimos para o teste de causalidade de Granger. Então, aqui retomando brevemente, a maior parte foi possível partir para o teste de causalidade de Granger, mas algumas variáveis, como por exemplo a Dow Jones e a Nasdaq, elas tiveram poucas relações de longo prazo entre as variáveis, o que limitou o teste de causalidade de Granger, mas para a grande maioria foi possível realizar de forma mais ampla. Então, aqui partindo para a análise dos testes de causalidade de Granger em si, nós temos algumas observações importantes, os detalhes recomendo a leitura do artigo, mas então aqui podemos destacar que a taxa de juros de prazo maior, ela foi afetada por um conjunto maior de títulos, tanto em termos de modalidade, quanto também de prazo, ou seja, mais até do que foi observado para esse conjunto aqui, mais do que as variáveis relacionadas diretamente ao quantitative easing, foram as variáveis relacionadas às diferentes modalidades que deu mais impacto. E, como era de se esperar também, as três defasagens foi mais significativa do que os impactos em uma ou duas defasagens. Em relação agora aos títulos privados, é interessante analisar que os títulos de até 2 anos eles foram mais impactados por diferentes políticas monetárias não convencionais do que o de 5 anos, o que surpreendeu a análise. Outras observações, a Dow Jones e Nasdaq, elas tiveram efeito mais por variáveis que se aproximam a uma política monetária convencional, que é a taxa básica de juros, e os títulos de curto prazo, do que propriamente as políticas monetárias não convencionais. Já que o spread ele foi de 2 a 10 anos, esse sim foi afetado por diferentes variáveis relacionadas à política monetária convencional, tanto por questões em termos de modalidade quanto de maturidade. As condições de crédito elas foram afetadas também, principalmente a partir de 2 e 10 de defasagem por maior número de variáveis. Já a inflação ela foi afetada apenas por essa taxa de 6 a 10 anos, mas apenas a 10% de significância, ou seja, nós entendemos que ela foi pouco afetada pela política monetárias não convencionais, até porque seu comportamento está mais atrelado à questão dos preços de alimentos e de energia. Já o núcleo de inflação, esse sim foi afetado por algumas variáveis, principalmente aos títulos públicos, né, tanto em questão de modalidade quanto de maturidade, nas três diferentes defasagens. E aqui chama a atenção a questão do desemprego, que foi afetado por um conjunto muito amplo de variáveis. Aqui estamos todas as três defasagens que nós analisamos, tanto em termos de quantitative easing, nas diferentes modalidades e maturidades, nas três tipos de defasagem. Esse resultado chamou bastante atenção para análise e até em certo ponto ele condiz com a dinâmica do comportamento do mercado de trabalho após a implementação das políticas monetárias não convencionais. Chegando agora então na questão das considerações finais, nós observamos que os testes de causalidade de Granger corroboram os principais argumentos tratados tanto na teoria quanto na análise das principais variáveis, ou seja, que os instrumentos utilizados pelas políticas monetárias não convencionais conseguiram atingir diversos dos seus objetivos intermediários e inclusive finais, com destaque à questão do desemprego. Observamos também que tanto o tipo de ativo empregado e também em termos de modalidade dos títulos públicos, ele pareceu impactar em termos dos resultados almejados, ou seja, essa opção por maior diversificação em termos de modalidade e maturidade parece ter sido bem sucedido. Algumas observações finais, então, que o teste de causalidade de Granger ele deve ser entendido não de forma isolada, mas também relacionado com a análise teórica prévia e análise das variáveis, e que é sempre recomendável a utilização de testes econométricos complementares,
mas como o nosso objetivo era de analisar um conjunto muito amplo de ferramentas e de variáveis, nós optamos por teste causal Lagrange, que conseguiu dar esse primeiro diagnóstico, que as políticas monetárias não convencionais aparentemente foram, então, necessárias e desejáveis em termos de política econômica, porém, não exime de outras críticas, por exemplo, elas haveriam um potencial concentrador de renda, nós não focamos nisso nesse trabalho, mas existem trabalhos que apontam isso, e também que elas foram excessivamente utilizadas, não do que teria sido ruim utilizá-las, mas que elas deveriam ser complementadas por políticas fiscais que são mais facilmente atuantes sobre os objetivos finais de política econômica. Bom, assim concluímos nossa apresentação. Esperamos que com esse trabalho nós conseguimos contribuir com o debate, adicionando a questão empírica e outros trabalhos que nós já havíamos feito previamente. É algo que sempre deve ser continuamente estudado, já que as políticas monetárias não convencionais elas foram retomadas agora com a questão da pandemia, e esperamos que conseguimos debater esse tema e outros tantos com vocês no próximo ENEP. Obrigado, até lá!